mesmo para vocês hoje, aí depois outras pessoas que forem entrando no caminho, elas vão pegando aí ao longo da aula. Então, a intenção é ser interativo, realmente vocês podem ir colocando no chat, podem ir fazendo perguntas. A minha tela está aparecendo aí para vocês, né, que a Carol já tinha me sinalizado. Então, eu vou conversando, qualquer dúvida vocês podem ir mandando, que eu vou ficar de olho aqui no chat, tá bom? Enquanto eu vou falando. Então, o tema da nossa aula, como eu prometi lá no grupo, é sobre como ter organização mental. E dentro desse período aqui, que a gente vai ficar em torno de 1 hora, eu vou entregar o máximo que eu conseguir entregar aqui para vocês. Claro que em 1 hora eu não vou esgotar todo o assunto, mas eu quero que vocês saiam daqui sabendo passo a passo do que vocês têm que fazer, de qual é a etapa que vocês têm que seguir para ter a organização na mente. Então, aqui para eu conhecer um pouquinho mais de vocês, né, a Carol já conheço até um pouco mais, porque ela já fez a mentoria comigo, então conheço mais em específico os objetivos, as expectativas, mas queria que vocês compartilhassem para hoje qual que é a expectativa de vocês com a aula de hoje e que vocês colocassem aqui também o Instagram de vocês no chat, para eu conhecer vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história também, mas para poder conhecer o outro lado um pouquinho melhor. Vou acompanhar aqui, vocês colocarem. Acho que tem que mudar a tela. Eu consigo ver. Vocês estão digitando aí, eu já vejo que vocês vão colocar aqui no chat, para a gente poder seguir com a nossa aula, realmente para poder conhecer quem está aí do outro lado. A Carol colocou aqui que quer uma técnica de organizar a mente em várias frentes. Se você quiser falar até, Carol, quais as frentes que você quer organizar para eu entender. E eu vou trazer aqui o conceito como um todo e um passo a passo do que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. A Débora está terminando de digitar, para poder ver o que ela colocou ali também. Também quer aprender a organizar as ideias e fazer acontecer planos que estão na cabeça. Ótimo, tirar as ideias do papel. Que muitas pessoas ficam com as ideias paradas no papel. E a Carol colocou aqui que é emocional, principalmente. E a mente, ela vai interferir nas emoções. Eu vou mostrar aqui para vocês como que isso interfere nas nossas emoções. A gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo da criação da realidade. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, qual é o objetivo nessa aula aqui com vocês? Deixa eu só ver aqui quem pediu para participar. Qual que é o objetivo dessa aula? É a gente falar, né? Você vai entender ao final dessa aula como que você vai organizar a sua mente. Para que você, com isso, o que a organização mental vai trazer para a sua vida? Parar de se sentir sobrecarregada, parar de se sentir confusa, cansada. Mesmo numa rotina cheia, você vai conseguir, com a organização mental, fazer todo esse processo com mais leveza. E quando você tem leveza, quando você tem clareza, você tira as suas ideias do papel. Então, isso acaba acontecendo como consequência, a Débora que colocou aqui, e para a Carol que colocou da parte de organizar as emoções, a organização mental, ela vem antes como um pré-requisito para essas emoções que a gente quer organizar. Na verdade, eles andam ali juntos. Eu vou contar, eu perguntei um pouquinho para eu conhecer de vocês, e eu vou contar um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui, né? O porquê hoje eu estou fazendo essa aula para vocês sobre organização mental, e que para mim é um dos pilares fundamentais, né? Dentro do método POD eu falo que são os 3 pilares principais, que é a clareza, a organização mental e a organização emocional, que são a base para a gente construir os outros pilares e para a gente construir tudo que a gente quer dentro da nossa vida. Então, eu sou veterinária de formação, eu sou neurologista. Eu me formei, trabalhei em grandes hospitais renomados, que era o que eu buscava dentro daqueles hospitais, estava reconhecida dentro da minha carreira, trabalhando num bom hospital, tendo um bom salário, mas eu não estava feliz com aquilo que eu estava vivendo. Né? Eu vivia uma rotina muito estressante, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família, eu nunca participava das festas de família, Natal, Ano Novo, eu estava trabalhando, aniversário, eu estava trabalhando, e isso foi me gerando uma sobrecarga, que no primeiro momento eu não olhei para aquilo, eu falei assim, todo mundo da veterinária é assim, é o que tem para hoje, né? Não tem como mudar. E eu não fiquei dando muita bola para isso. E claro que
aquilo começou a somatizar no meu corpo. Então, quando a gente tem uma emoção que a gente não olha, que a gente não acolhe, que a gente não vai entender, ela acaba virando sintomas no nosso corpo. E o que aconteceu? Eu tenho enxaqueca, minha enxaqueca piorou muito, eu tinha crises todos os dias, eu tomava aí mais ou menos 8 analgésicos por dia para conseguir trabalhar, e eu achava isso super normal. Eu cheguei a convulsionar enquanto dirigia e bati meu carro. Então, tudo isso está acontecendo com a minha saúde. Eu já tinha tido síndrome do pânico antes e depressão, e os sintomas da síndrome do pânico começaram a retornar. Eu estava num momento, assim, esgotada. Eu ia trabalhar chorando, chegava no hospital, me maquiava e subia e atendia como se nada tivesse acontecido. Só que isso foi gerando um estresse muito grande emocional. Até o ponto, quando eu convulsionei, que eu bati o carro, que eu ouvi da minha médica, ela disse assim para mim, eu lembro muito vivo, assim, como se fosse hoje, ó. Eu não sei ainda como você não teve um AVC, porque você está fazendo a combinação perfeita para ter um AVC. E eu tinha 30 anos de idade nessa época, né? Faz 10 anos hoje que eu comecei esse processo de transformação na minha vida. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, se eu tiver um AVC, acabou, eu morri, né? Então eu preciso mudar a minha vida, eu preciso transformar, porque se eu continuar assim, ok, eu ganho bem, mas eu gasto dinheiro com remédio. Que qualidade de vida é essa? Então foi aí que eu comecei a ter esse start e eu comecei a fazer terapia, a buscar todas as terapias complementares que existiam, tudo que me falasse, assim, você tem que plantar bananeira. Eu andava plantando bananeira. Por quê? A dor que eu sentia era muito grande. Então eu queria sair dali. Eu não fui buscar o conhecimento, porque eu quero um dia ajudar mulheres. Não, era para me ajudar, porque eu estava num local que não fazia sentido. Tipo, eu tinha conquistado tudo que eu queria, eu não estava feliz, eu estava acabando com a minha saúde, porque aquilo estava acontecendo. Então, eu fui buscar pelo autoconhecimento, para me ajudar. Só que nesse meio do caminho, eu fui me apaixonando por esse processo, e aquilo foi fazendo muito sentido para mim. E eu compartilhava com as pessoas, eu via que fazia sentido também para as pessoas. E eu falava, nossa, mas se isso fez tão bem para mim e mudou a minha vida, eu tenho que falar para mais pessoas. E eu fui gostando disso. E eu comecei a compartilhar no Instagram, a princípio, por compartilhar mesmo, para compartilhar o que eu estava vivendo ali. Só que eu vi que aquilo ia fazendo sentido e que as pessoas iam tendo transformações também, então eu decidi me profissionalizar. E aí eu fui buscar formações na área de desenvolvimento pessoal, então fiz formação em coach, em PNL, em terapia neurocientífica, em assistente de felicidade, então eu fui me especializar nisso, porque eu falei, eu não quero ajudar só baseado na minha história, eu quero ajudar também sabendo, tendo embasamento de científico ali, que me respalda para o que eu quero fazer. Então, eu fui estudar neurociência, física quântica, espiritualidade. Então, hoje eu posso falar para vocês da organização mental como uma especialista, mas principalmente como alguém que passou por isso. Porque se eu não organizasse a minha mente, eu não conseguiria ter mudado a minha vida. A gente só consegue organizar a nossa vida, e aqui eu não falo organização simplesmente só de ter uma rotina certinha. A organização permite que a gente conquiste nossos sonhos, permite que a gente conquiste a vida que a gente deseja, que a gente tire os nossos projetos do papel. E a organização da nossa vida só vem quando a gente organiza a nossa mente. E aqui vamos deixar alguns combinados, né? Então, para quem que é essa aula? Para mulheres que se sentem sobrecarregadas, que estão vivendo aí no automático, que se sentem cansadas, às vezes, sem mesmo entender o motivo. Nossa, tipo, mas eu durmo e já acordo cansada. Porque a sua mente está bagunçada, então não tem como descansar. A gente fica nesse cansaço constante. E para quem que não é essa aula? Para quem acha que o problema é só falta de tempo, porque vai muito além disso, não é tempo, né? É olhar para dentro. Toda mudança começa olhando para dentro. Para quem não está disposta realmente a olhar para dentro, porque esse processo de transformação, ele é muito bonito, é muito legal viver essa transformação, mas a gente tem que olhar para dentro. E às vezes olhar para dentro vai doer. E por isso que muitas pessoas fogem disso. E para quem quer um milagre, eu já deixo bem claro que não é um milagre. Só você estar aqui nessa aula não vai mudar a sua vida. O que vai mudar é você entender e aplicar e viver esse processo na sua vida. Só o conhecimento pelo conhecimento, você vai ter só mais um papel anotado da aula. Mas você aplicar, você se permitir viver o processo, isso vai transformar. E por isso que eu falo que é um passo a passo. Né? Eu falo que sim, é possível mudar, e às vezes a gente muda muito rápido. Né? A Carol está aqui, ela fez mentoria comigo 1 ano atrás, esses dias a gente conversou, e quanta coisa mudou da vida dela nesse 1 ano. Então, às vezes parece, nossa, mas 1 ano para eu mudar? Mas e os 30, 40 anos que você viveu sem a mudança? 1 ano perto disso é pouco para você transformar quase todas as áreas da sua vida. Então, isso é possível sim, mas exige a dedicação e o comprometimento.
E o que, que a gente vai abordar na aula de hoje? Quais são os passos que nós vamos falar? Então, eu vou falar para vocês sobre os erros que as mulheres cometem ao tentar se organizar. Depois eu vou falar especificamente sobre o que é a organização mental. E a gente vai falar os 3 pilares principais para que você tenha organização mental na sua vida. Vou compartilhar com vocês algumas histórias inspiradoras para vocês verem que pessoas como vocês conseguiram se transformar, então que é possível também para vocês essa transformação. E vou mostrar no final, para quem quiser ter o meu acompanhamento para essa transformação em 2026, como que você faz, qual é o passo que você pode dar para que tenha o meu acompanhamento ao longo desse ano. Então, como eu já falei aqui antes, mas um slide para que fique realmente bem fixado na mente de vocês, que você precisa organizar a sua mente para organizar a sua vida. Eu tiro a print, anota, leva essa frase para a sua vida. Porque quando você organiza a sua mente, você vai organizar a sua vida também. Alguma dúvida por enquanto? Alguém tem alguma pergunta? Se quiserem mandar no chat, estou aqui acompanhando. Então, vou compartilhar aqui com vocês um depoimento de uma mentorada que me mandou semana passada, se eu não me engano. E ela fala que ela demorou muito para entender a clareza, mas eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que é melhor ler do que só eu falar. O mais difícil foi eu conseguir entender o que é clareza. E quando entendi, fiquei abismada. Como perdi tempo tentando fazer tudo ao mesmo tempo e no final nada fluía. Janeiro e fevereiro são meses naturalmente tumultuados para mim no trabalho. O ano passado foi muito desgastante, que Arthur e eu adoecemos. Arthur é o filho dela. Nesse mês, tenho que atender clientes que deixam a regularização do Simples para a última hora. Ela é uma contadora. Fechamento na empresa onde trabalho como CLT. E este ano ainda surgiram demandas extras, como atender fiscalização e compromissos pessoais importantes. Vamos ser padrinhos de casamento neste fim de semana, minha sobrinha está se formando na outra semana, serão 3 dias de evento entre missa, colação e festa. E ainda tem o aniversário do meu marido. Mesmo com tudo isso, estou conseguindo fazer as demandas necessárias e não surtando para dar conta de tudo. Isso para mim já é uma grande vitória. Então, às vezes a gente parece que é simples, mas o quanto você ter clareza te permite lidar com todas as demandas. Então, ela tem as demandas naturais de janeiro, que são muito maiores, surgiram festas, surgiram outros compromissos, e tá tudo bem, porque ela tem clareza do que ela tem que fazer. E essa clareza, ela vem junto com a organização mental. Lembra que eu falei para vocês que são 3 pilares? Dentro do método CODE, a gente tem mais pilares, eu vou mostrar isso para vocês depois no final, mas tem 3 pilares que são bases, que são como se fosse o alicerce de uma casa para a gente construir, que é a clareza, a organização mental e a organização emocional. E hoje a gente vai falar aqui da organização mental. Então, vamos lá para os erros que as mulheres cometem quando elas tentam se organizar. O primeiro erro que eu vejo, assim, que esse é o básico de todos, gente, é tentar organizar a rotina, organizar a vida, sem organizar dentro, sem organizar a mente. O externo, ele é só um reflexo. Ele não vai mudar se você não mudar dentro de você. É como se eu tivesse aqui, eu tô com uma blusa preta, se eu estivesse me olhando no espelho, e eu vejo ali o reflexo da blusa preta, mas eu fico brava porque eu queria que tivesse uma blusa vermelha. E aí eu vou lá, limpo o espelho, brigo com o espelho, bato no espelho, quebro o espelho, e ele continua refletindo a blusa preta. Enquanto eu não for lá e trocar por uma blusa vermelha, ele vai continuar refletindo a blusa preta. E é a mesma coisa que a gente faz na nossa vida. É uma metáfora bem, assim, exagerada, mas que é para ficar claro realmente, porque às vezes na nossa vida a gente está ali tentando brigar, mudar o externo, só que na verdade a gente tem que mudar dentro. E quando você muda dentro, naturalmente, o lado de fora vai mudar também de uma maneira muito mais fluida e muito mais leve. Então esse é o principal erro que eu vejo. Por que que as pessoas não querem mudar dentro? É porque elas não sabem? Às vezes sim, porque elas não têm esse conhecimento, mas muitas vezes é porque dói olhar para dentro e admitir que as coisas que estão acontecendo na sua vida são sua responsabilidade. É muito mais fácil só comprar um planner, eu fazer uma lista de tarefas, eu comprar um aplicativo, uma coisa, e não olhar para dentro, porque olhar para dentro vai exigir muito mais comprometimento. Um outro erro que eu vejo que as mulheres cometem é achar que a organização mental é só pensar positivo. E não é. Não estou falando mal aqui contra pensamento positivo. Eu sou muito a favor até, porque acredito que o nosso pensamento cria a nossa realidade e que a gente está profetizando o tempo todo dentro da nossa vida. Mas não é simplesmente só pensar positivo. Não é falar assim, ah, não, eu estou pensando positivo, mas a minha vida está um caos. Porque não é só pensar positivo. Isso é a pontinha do iceberg. Faz parte, mas tem muito mais coisa além disso. Até porque, às vezes, você pensa positivo, você faz afirmações positivas,
30 minutos do seu dia, 1 hora do seu dia. E nas outras 23 horas, você reclama, você xinga, você fica sentindo que as coisas não são para você, que não flui, fala mal. E aí o que está valendo são as 23 horas que vão ganhar do que a 1 hora que você fez afirmações, que você pensou positivo. Então, sim, ter pensamentos e afirmações positivas é importante, eu ensino isso dentro da minha mentoria, mas não é a única coisa, e a organização mental não é só isso, ela vai muito além disso. E o terceiro erro é viver reagindo a estímulos, viver no piloto automático. Então, acorda, já pega o celular, responde o WhatsApp, vai atendendo a várias demandas, mas não vive com intenção. Não começa o dia com intenção, com clareza, não sabe para onde está indo. E aí pode até parecer bem clichê aquela coisa da Alice, né, que o gato pergunta, assim, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você acorda sem intenção, se você não tem clareza, você vai viver no piloto automático. Como que você vai organizar a rotina? Como se você vai organizar o externo se você não sabe nem para onde você está indo? É como se você entrasse num táxi e falasse assim para ele, dirige. E a pessoa fala, para onde? Meu, só dirige que eu tô atrasada, tá vendo que eu tenho um monte de coisa para fazer? Dirige, vai que eu tô com pressa. E a pessoa fica, tá, mas para onde? Se você não me der o endereço, eu não consigo sair do lugar. E na nossa vida é exatamente isso. Eu tô com pressa, eu tô reagindo a tudo. Para onde que eu tô indo? Qual é o caminho que eu tô chegando? A pessoa não sabe. Então, se você não sabe, se você só vive no piloto automático, não tem como as coisas fluírem. Então, você precisa ter essa clareza, viver com intenção. Hoje, até compartilhei um áudio dentro do grupo da mentoria falando exatamente sobre isso. Quem vive no piloto automático, vocês vão entender mais para frente que eu vou falar sobre reprogramação de pensamentos. Quem vive no piloto automático está deixando a mente inconsciente dirigir a vida dela, está deixando os padrões de pensamento, vocês vão entender nos próximos slides, dirigirem a vida dela. Então, ela está simplesmente reagindo ao mundo. Ela não está vivendo de forma intencional. Diferentemente da pessoa que está no aqui e agora, que está no momento presente, que sabe para onde ela está indo, que ela acorda e mesmo com várias demandas no longo do dia, ela sabe o que ela tem que fazer naquele dia. Ela age diferente, ela não reage à vida. Ela está ali respondendo e interagindo com a vida. Então, isso faz total diferença no seu resultado, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, quem for entrando aí depois, pode mandar no chat. Eu estou aqui acompanhando o chat, então se vocês tiverem dúvidas, Juliana, Fernanda, a Cris, que entrou depois, podem mandando aqui. E quem puder também abrir a câmera para eu ver o rostinho de vocês, para eu interagir, para eu não... A Débora está aqui com a câmera aberta, muito bom, mas das outras também, para eu sentir com quem eu estou falando. Cris está aí, muitas saudades da Cris, está comendo, mas aparece aí o rostinho. Vai acompanhando, qualquer dúvida, vocês mandam aqui no chat. E vamos lá, então, para a organização mental em si. O que é a organização mental? É você dar clareza, ordem e direção para os seus pensamentos. É saber o que fazer com o que se passa na sua mente. Quando você começa a praticar a organização mental, não quer dizer que tudo vai ficar lindo, perfeito na sua mente. Vai ser um passo a passo, como eu já falei antes, que é um processo. Mas você vai aprender a direcionar. E uma coisa que é legal de falar aqui também, que não é porque você está se desenvolvendo, que você está organizando a mente, organizando as emoções, que não vão mais acontecer desafios na sua vida. Vão acontecer desafios o tempo todo. O que muda é que você sabe a forma como lidar com ele. E quando acontece algo, você sabe como você vai lidar com aquela situação. Você vai agir de uma maneira diferente. Você não vai mais simplesmente reagir à vida no piloto automático. Então, quando você organiza a sua mente, você consegue dar essa clareza, esse direcionamento para os seus pensamentos. E isso faz total diferença. Então, a gente vai entrar aqui em 3 conceitos, que são esses que estão, esses pontinhos, que é o que eu falei que eu ia explicar para vocês. E isso daqui, pode ser que no primeiro momento pareça um pouco confuso, depois eu vou pôr um outro slide que eu vou explicar melhor. Mas isso daqui, de verdade, se vocês entenderem, se vocês aplicarem, muda a vida de vocês. Completamente, tá? Não é historinha, realmente é. Só que a diferença é que entre a gente entender com a nossa cabeça, racionalmente, e entender com o nosso coração, internalizar e viver isso, tem um processo. Às vezes eu entendo, Tati, entendi o conceito que você explicou, mas é entender realmente e acreditar nesse conceito, tá? Então, a gente tem padrões de pensamento. É como se fosse, vou dar exemplo aqui, estou com o controle do ar-condicionado. Então, eu programei aqui para ficar em 19 graus. O que vai acontecer?
Se ele está programado para ficar em 19 graus, se por acaso a sala ficar mais quente, ele vai trabalhar mais para manter a temperatura em 19, porque ele foi programado para ficar em 19. Se por acaso ficar muito frio, ele também vai diminuir a intensidade dele para manter em 19, porque eu programei para ficar em 19. Isso é um padrão do meu ar-condicionado. Da mesma forma, eu tenho esses padrões na minha mente, para tudo na minha vida. Eu tenho um padrão para minha saúde, eu tenho um padrão de peso, eu tenho um padrão financeiro, eu tenho um padrão de relacionamento, eu tenho padrões em tudo na minha vida. Como que esses padrões foram criados? Através de crenças do que a gente viveu na nossa infância, do que a gente escutou, que foi repetido, de experiências. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como a gente criou, mas basicamente é na parte da nossa infância que nós criamos. E esses padrões, então, a gente tem ali configurado na nossa mente para tudo. Um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Eu vou só tirar esse fone aqui. Peraí. Acho que é melhor que eu não escuto muito. Esses padrões, como que funcionam? Um exemplo, tem um padrão de que eu ganho 5 mil reais. O meu padrão financeiro é 5 mil reais. Aí, se acontece um mês, nossa, trabalhei mais, fiz uma hora extra, tive mais clientes, e eu faturei 7 mil reais. A minha mente não está configurada para 7 mil. Ela está configurada para 5 mil. O que acontece nesse mês? Eu quebro o carro, quebra alguma coisa em casa, alguém fica doente, aparece uma conta inesperada, justamente para eu gastar esses 2 mil extra, porque a minha mente está me mantendo no meu padrão. Não, opa, tipo, eu estou configurada para ganhar 5 mil, 7 mil, eu não sei como eu sobrevivo. Então, a nossa mente, o que ela faz com esses padrões? É para facilitar, porque o papel do nosso cérebro, da nossa mente, é manter nós vivos, é manter a nossa sobrevivência. Então, por mais que eu estou vivendo há 30 anos, 40 anos de um jeito que para mim é os trancos e barrancos, não gosto desse padrão, não gosto do meu relacionamento, não gosto da minha finança, não gosto da minha saúde, tudo está horrível na minha vida. Mas a sua mente, para ela tá assim, o meu papel eu estou fazendo, ela está viva, isso dá certo. Aí é quando eu tento mudar, por exemplo, perder peso. Ah, eu quero perder. Aí é aquela pessoa que perde os quilos, daqui a pouco ganha de novo e ganha mais do que perdeu. Porque a mente está configurada. Vamos dar um exemplo aqui. Está configurada para 70 quilos, ela quer pesar 60. Ela vai, faz dieta, treina, faz esforço, chega ali em 60, quando ela bate em 60, daqui a pouco ela engorda e está pesando 75, mais do que antes. Porque a mente estava configurada para esse padrão. E se eu não mudar essa configuração, não adianta eu me esforçar nos resultados externos se eu não tiver mudado esse padrão, porque a minha mente vai me trazer de volta para esse padrão, para esse termostato que eu configurei na minha mente. E isso para todas as áreas da nossa vida. Por isso que é importante organizar a mente. Porque se eu não organizar a mente, eu vou ficar ali na força do braço, fazendo, e as coisas não acontecem, e quando acontece muito pouco, e eu já volto logo para o patamar anterior. Então, eu preciso mudar esse padrão de pensamento. Para vocês terem ideia, a gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos ao longo do dia. É muito pensamento. A gente não consegue ter consciência ali de todos eles. Muitos acabam passando de forma inconsciente, mas nós temos mais ou menos 70 mil pensamentos. E 95% deles são repetidos. Ou seja, o que você pensou ontem é igual ao que você está pensando hoje e vai ser igual ao que você vai pensar amanhã. E se eles são repetidos, você vai criar sempre a mesma coisa na sua vida, se você não mudar esse padrão. Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para entender? Então, por isso que é importante, uma das coisas que entra na organização mental é mudar esse padrão. Então, eu vou explicar aqui esse conceito que eu falei que ia ter o desenho para ficar mais fácil para vocês. Então, esse daqui é o ciclo de criação da nossa realidade. Tudo na nossa vida que a gente está vivendo hoje passa por esse ciclo. Eu gosto de comparar que a nossa vida é como se nós fôssemos o diretor de um filme, como se eu estivesse dirigindo um filme agora, e eu sou a diretora, e eu também sou a atriz principal desse filme. Então, eu consigo dizer o que eu quero que aconteça nesse filme, o que eu quero que vá acontecer com cada personagem, que cada personagem vai cumprir no seu papel, porque eu estou dirigindo esse filme. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou a atriz principal. Então, isso acontece na sua vida. Você está vivendo a sua vida, mas você consegue dirigir o que vai acontecer na sua vida. Porque nós criamos 100% da nossa realidade. E esse é o conceito que eu falei para vocês, que às vezes a gente entende racionalmente, mas que só vai realmente fazer diferença na nossa vida quando a gente entende aqui no coração, quando a gente realmente internaliza esse conceito para a nossa vida. Então, como que a gente cria a nossa realidade?
Começa aqui com os pensamentos. A gente vai começar nessa partezinha aqui de cima. Todos os nossos pensamentos, quando eu penso em algo, vou pensar que é muito difícil ganhar dinheiro. Vamos dar um exemplo aqui para ficar palpável para vocês. Ou se vocês quiserem colocar no chat alguma coisa de vocês, eu dou exemplo com uma situação de quem trouxer aqui no chat. Então, se eu tenho pensamento, quando eu penso ali, é muito difícil ganhar dinheiro. Quando eu tenho esse pensamento, meu cérebro produz neurotransmissores, que são como se fossem moléculazinhas de informação. E esses neurotransmissores vão para todo o meu corpo. E eles geram uma informação no meu corpo e que vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai produzir mais moléculas dentro do meu corpo, hormônios, outras moléculas que também vão gerar esses sentimentos. Então, se eu penso que é muito difícil ganhar dinheiro, eu vou sentir de acordo com o meu pensamento, porque a nossa mente ela tende a ser congruente. Então, eu vou sentir frustração, medo, insegurança, medo de faltar dinheiro, escassez, um sentimento de acordo com aquele pensamento. E aí, se eu tenho esse sentimento de acordo, claro que eu vou agir em congruência com esse pensamento e sentimento. Então, eu vou ter medo de tudo, às vezes eu não vou arriscar em um projeto novo que poderia me trazer melhor retorno financeiro, eu não vou mudar de emprego, eu vou ter ações congruentes com aquilo que eu estou pensando e que eu estou sentindo. Logo, essa minha ação congruente, repetida diariamente, ela vai gerar um hábito, um comportamento, e isso vai trazer o resultado para a minha vida. E esse resultado que eu tenho na minha vida retroalimenta a minha forma de pensar. Então, todo o meu pensamento vai gerar um sentimento que vai produzir hormônios, neurotransmissores no meu corpo, eu vou agir de forma coerente a isso, vou ter os resultados, e esse resultado retroalimenta a minha forma de pensar, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais palpável. Então, se eu penso assim, que eu trabalho, onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, só vai crescer quem puxa o saco do chefe. Nossa, na minha empresa só é promovido quem é puxa-saco, eles não valorizam, é só quem fica ali paparicando que cresce na minha empresa. E eu tenho esse sentimento de injustiça, imagina, eu não vou fazer isso, eu não vou me sujeitar. E, claro, eu vou agir de acordo com esse sentimento. Então, se tem um dia, acontece um projeto diferente na empresa, o seu chefe vem e fala assim, olha, Débora, olha, Cris, precisava que você ficasse aqui fazendo hora extra hoje, são 2 horas porque a gente tem que terminar esse projeto. Aí você, na sua cabeça, com esse pensamento, eu não puxo o saco, eu só faço o que a pessoa paga para fazer, eu não vou ficar mais. O que você vai falar? Não, não posso, não vou fazer hora extra, não posso, não vou ficar aqui. E você nem fala, não puxa o saco, mas na sua cabeça você está pensando. Aí, ok, o seu colega, lá, a Carol e a Juliana, elas não pensam dessa forma, elas têm outra forma de pensar. Elas falam, não, tudo bem, eu fico aqui hoje, eu faço o que precisa ser feito. Ok, passou aquele projeto, passou meses, e tudo bem. E aí chega uma oportunidade de promoção dentro da empresa. E aí o seu chefe tem que indicar quem vai ser promovido. Quem você acha que ele vai indicar? A pessoa que não estava ali com ele, que não contribuiu quando ele precisou, ou a pessoa que ele sabe que ele pode contar no momento de necessidade? E aí ele vai e promove a pessoa que estava ali com ele no dia que ele precisou do projeto. Aí você vai lá e fala, tá vendo? Eu não disse que só era promovido quem puxa o saco? Só que tá vendo como a sua forma de pensar, o seu sentimento fez com que você tivesse essa ação, e aí você tem um resultado que retroalimenta a sua forma de pensar. E isso está acontecendo em todas as áreas da sua vida. Tudo que você está pensando, você está sentindo, você está agindo de maneira congruente e você está tendo resultados. E esses resultados retroalimentam a sua forma de pensar. Então, quando eu mudo meu padrão de pensamento, eu mudo toda essa cadeia. Quer dizer que é fácil, que agora eu entendi o ciclo de criação da realidade, amanhã eu vou ter mudado tudo? Não, como eu disse, é um passo a passo, é um processo, precisa de acompanhamento, precisa de dedicação, mas é possível. Isso aqui, como eu falei, você entendendo isso, isso muda a sua vida, mas é você aplicar no seu dia a dia. Deu para vocês entenderem esse ciclo da realidade? Certinho? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? A Carol fez aqui com um coraçãozinho. Cris também. Juliana, ótimo. Débora também. Fernanda falando, mas acho que entendeu. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Então, vamos seguir aqui. Então, quais são os pilares para eu organizar a minha mente? Então, a gente entendeu que organizar a mente é fundamental para mudar a minha vida. Se eu não mudar os padrões de pensamento, eu vou estar sempre voltando para o mesmo ciclo. Então, o que eu preciso fazer?
primeiro passo é reprogramar esses padrões. Essas crenças que estão ali instaladas no meu cérebro. Então, eu preciso mudar esses padrões. Como eu mudo esses padrões? A gente tem várias técnicas, várias ferramentas que a gente pode aplicar, que eu ensino de forma detalhada e acompanho as minhas mentoradas na aplicação. As afirmações positivas, como a gente falou, elas entram aqui também. A gente pode usar áudios de reprogramação mental, então a gente tem áudio de reprogramação específico para isso, para as mentoradas. Então, reprogramar esses padrões de pensamento envolve várias técnicas de visualização, de imersão, de ferramentas diárias, de afirmações, de técnicas em frente ao espelho que você pode fazer para reprogramar os padrões. Eu não vou conseguir entrar detalhadamente em cada uma das técnicas. Como eu disse, eu ia dar o guia, o passo a passo para vocês, mas o detalhe de cada uma para aplicar, isso a gente trabalha dentro da mentoria, e não caberia eu falar de todas aqui, porque cada técnica, às vezes, a gente fica 1 hora para explicar e para viver a técnica também, tá? Mas para vocês saberem que existem diversas ferramentas para a gente reprogramar, existem áudios para a gente ouvir enquanto a gente dorme que reprogramam, técnicas de visualizações que a gente faz ao vivo dentro da mentoria, exercícios em frente ao espelho, exercícios de escrita. Então, a gente tem muitas coisas que a gente vai fazendo para reprogramar os pensamentos e, principalmente, estar consciente para aquilo que eu estou pensando, né? Que eu gosto muito da frase de Jesus, de orar e vigiar. Se eu estou ali presente, vigiando os meus pensamentos, eu consigo perceber qual é o padrão de pensamento que está passando na minha mente. E aí eu consigo falar, opa, não, esse padrão eu não quero, então esse padrão aqui que eu tenho que trabalhar. Então, muito isso de perceber, de estar atenta para qual é a historinha que está passando na minha cabeça. Qual é o diálogo que eu estou ali? Então, todo mundo está aqui assistindo a aula comigo. Quando você está assistindo a aula, tem alguma historinha passando na sua cabeça nesse momento. Pode ser, nossa, a aula tá legal, que interessante, estou gostando desse conteúdo, ou não, que saco, não estou gostando da Tati, olha a blusa dela, olha aquilo. Alguma historinha está passando. E quando você começa a ficar consciente para essa historinha, orar e vigiar, perceber os seus pensamentos, você começa a identificar os seus padrões. E aí você consegue começar a mudar esses pensamentos e reprogramar os padrões, tá? Segundo ponto, são os 3 pilares principais que a gente trabalha dentro da organização mental. O segundo ponto é acalmar a mente. Então, como eu falei lá no comecinho, a gente já começa o dia vivendo acelerada no piloto automático e não tem momentos de calma. Então, é parar para ter esses momentos de acalmar a mente. Então, aqui entra a gente fazer a meditação, ter pausas para respiração. Pausa para respirar muda completamente o seu jogo. Então, uma coisa que vocês podem sair daqui e aplicar é colocar despertador no seu celular ou no seu relógio para te lembrar de respirar conscientemente. Quando você lembra de respirar conscientemente, isso acalma a sua mente. Isso te traz para o momento presente. E isso vai te ajudar na organização mental. Porque não adianta eu querer reprogramar uma mente que está acelerada, que não tem espaço para nada, que não está aqui, que está lá no futuro com medo de tudo, ou revivendo, remoendo o passado, se sentindo injustiçada, se sentindo vítima. Então, quando eu faço exercícios de acalmar minha mente, eu venho para o aqui e agora, eu venho para o momento presente. Então, você parar e respirar conscientemente, isso muda completamente o seu jogo. Vou até fazer aqui com vocês ao vivo, para vocês experimentarem. Então, quero que vocês façam agora, que vocês fechem o olho, deixem o papel e a caneta de lado, senta de uma forma reta, apoiada na cadeira, fecha o seu olho, e você vai ouvir e ser guiada pelo som da minha voz. Respira fundo, solta o ar, vai se conectando com você, respira fundo, solta o ar, e a cada respiração você vai sentindo que todo o estresse do dia a dia vai sendo liberado, toda a tensão vai sendo liberada do seu corpo, você vai sentindo o seu corpo mais tranquilo, relaxado, mais focada, olhando para você. Respira fundo pelo nariz, solta lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira, solta pela boca, inspira, solta. E vai lentamente mexendo os dedos das mãos, dos pés, retornando, abrindo seus olhos e retornando para cá. Conseguem perceber? A gente fez
1 minutinho de respiração. Deu para sentir? Coloca aqui para mim no chat. Se vocês perceberam diferença só de parar para respirar de forma consciente. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Cris fez um joinha que sim, a Carol também disse que sim, a Débora falou que ficou mais leve, a Carol falou que faz sempre a respiração, e sim, a respiração, isso já muda muito o jogo. É uma das técnicas para acalmar a mente, e que se você colocar no seu dia a dia, você vai perceber a diferença. E o terceiro pilar para organizar a sua mente é o esvaziamento mental. Então, às vezes, você tem muita coisa na sua mente. Você precisa aprender a esvaziar, a colocar no papel. E a gente tem também aqui exercícios de escrita, de liberação, que quando você coloca no papel, você consegue tirar da sua cabeça e você libera espaço. É como se fosse um celular que está com a memória cheia, que às vezes eu tenho que pôr ali nas nuvens, armazenar, para liberar espaço na memória do meu celular, para ele trabalhar melhor. É a mesma coisa na nossa mente. Se ela está sobrecarregada, se ela está cheia, eu não vou conseguir organizar, eu não vou conseguir processar, eu não vou conseguir ser produtiva. Eu preciso aprender a esvaziar para que ela consiga performar, como o celular com a memória cheia. A nossa mente também chega nesse momento de sobrecarga. Então, ter os exercícios para esvaziar a mente, aprender a fazer isso no dia a dia, isso também vai ajudar a organizar a sua mente. Então, são 3 pilares principais para a gente poder ter a organização mental que vai gerar clareza, que vai mudar nossos padrões de pensamento, mudar o que a gente vive na realidade de acordo com o ciclo da realidade que eu mostrei para vocês. Então, é reprogramar os padrões de pensamento, começar a estar atenta para esses padrões, a vigiar os seus pensamentos para identificar os padrões e assim conseguir reprogramar os padrões. Começar a acalmar a mente, uma das ferramentas eu mostrei aqui para vocês, que é a respiração, e esvaziar a sua mente, porque uma mente cheia, uma mente sobrecarregada, não vai performar, assim como o celular que está com a memória cheia, que ele vive travando. A sua mente vai viver travando, e você não vai conseguir ser produtiva, você não vai conseguir organizar a sua rotina. Alguns pontos agora importantes de alerta para vocês. Como eu já vim falando, né? Não é um milagre, é um processo. Então, não, eu vi essa aula, amanhã tudo vai ter mudado. Não, é um processo. Você está tendo consciência agora do que é a organização mental e do que você precisa fazer para organizar a sua mente. Agora é você viver esse processo para aplicar. E como eu falei, às vezes pode levar 6 meses, 1 ano para você mudar o seu padrão de vida, as áreas da sua vida. Mas o que é 1 ano comparado a 40, a 50 que você está vivendo, às vezes, numa forma de automático, sem ter o resultado que você quer, se sentindo sobrecarregada, sempre se deixando para depois. Então, o que é 1 ano para mudar todos os resultados da sua vida? Então, isso é possível, sim, mas você precisa se dedicar e se comprometer. Como eu falei, eu comecei o processo do meu desenvolvimento pessoal 10 anos atrás, em 2016. E eu falo que é um processo eterno, porque a cada vez você vai identificando uma coisinha diferente que você precisa trabalhar, um olhar novo. E isso é constante, você vai evoluindo, vai se tornando uma outra pessoa, você vai olhando para outros pontos, você quer conquistar outros objetivos. Então é como se assim, ó, eu tô aqui, os meus sonhos estão aqui. Eu tenho que me trabalhar para tornar a pessoa que conquista esses sonhos. Eu empatei, eu começo a ter sonhos maiores, eu tenho que me trabalhar novamente para conquistar esses sonhos. Então, é um processo contínuo de se conhecer, de se melhorar, de se aprimorar. E aqui eu trouxe uma frase que eu falo muito para as minhas mentoradas, que é sem pressa e sem pausa. É fazer um pouquinho todos os dias. Porque o que acontece quando a gente tem acesso a esse conhecimento, e que aconteceu comigo, por isso que hoje eu falo isso, né, já trago esse ponto aqui de alerta, é que a gente vê, a gente já quer fazer tudo, a gente quer mudar tudo de uma vez, quer mudar toda a rotina, quer fazer tudo, implementar, e a gente começa, e aí é muita coisa, e a gente não dá conta e a gente para. Então, não precisa querer fazer tudo de uma vez. Sem pressa, um pouquinho cada dia. Se cada dia eu fizer um pouquinho, eu falo para as meninas, eu falo, olha, cada dia você estuda meia hora das aulas, assiste meia hora de aula e coloca em prática. Não precisa maratonar 2 horas, 3 horas por dia. Meia hora, um pouquinho cada dia. Se você fizer todos os dias, ao longo do ano, vai ser muita coisa. E em todas as áreas.
Então, levem esse lema para vocês. Sem pressa e sem pausa. Se você fizer dessa forma, você vai evoluir. Não precisa ter pressa de engolir o conteúdo, de aplicar tudo de uma vez, um pouquinho a cada dia, mas tendo a consistência de fazer todos os dias. Como eu falei aqui, vão existir desafios ao longo do caminho. Fui falando isso ao longo da aula para vocês. Então, não quer dizer porque agora eu organizei a minha mente, porque agora eu organizei as minhas emoções, porque eu organizei toda a minha vida, eu sou produtiva, não tem mais desafio na minha vida. Muito pelo contrário. Os desafios sempre vão existir. A gente está num planeta que é de aprendizado, que a gente tem desafios. Se não tivesse desafio na vida de ninguém, você já ia estar anjo, você não ia estar aqui mais na Terra. Então, vão existir desafios. Qual que é a diferença? A forma como você lidar com eles. A maneira como você aprende a lidar. Você deixa de reagir e passa a estar presente. Você vai ganhando ferramentas. É como se você ganhasse uma caixinha de ferramentas. Eu brinco com as minhas mentoradas e falo isso. Vocês estão ganhando uma caixinha de ferramentas. Estão aprendendo várias técnicas, várias coisas que vocês podem fazer. Diante do desafio que acontecer, você vai falar, nossa, isso daqui, acho que eu vou pegar essa ferramenta para esse desafio. Porque eles sempre vão acontecer. Só que a forma como você lidar com eles muda completamente quando você se conhece, quando você tem ferramentas para interagir de uma forma diferente na vida. Essa semana retrasada, teve uma mentorada minha individual, que ela passou por um desafio muito grande. E ela me chamou no particular, falando o que tinha acontecido, e eu falei, olha, faz isso, isso e isso. Ela, já fiz. E tal coisa, já fiz. Eu falei, então, já perfeito, você já sabe tudo que tem que fazer. Ela já estava fazendo tudo, já, porque ela já tinha a caixinha de ferramenta. E é questão do tempo, porque às vezes quando a gente vem um desafio muito grande, ele não vai ser resolvido em um dia. Mas a gente já tem as ferramentas para não se desesperar, para não se perder no meio daquele processo. E um outro ponto é que ter alguém te guiando vai facilitar a sua jornada. Alguém te mostrando, olha, faz esse caminho, faz essa técnica, faz isso, ajusta esse ponto. Isso vai acelerar a sua jornada. Quer dizer que você só vai se transformar se você tiver alguma pessoa te guiando? Não. Só vai acelerar o seu processo, vai facilitar o seu processo. Mas você pode fazer isso sim sozinha. Vai às vezes levar mais tempo, você tem que buscar mais assuntos, mas quando a gente tem alguém guiando, a gente acelera o nosso processo, facilita o nosso passo a passo, porque a gente tem alguém que já passou por aquela jornada, que tem a experiência, que tem o conhecimento técnico para guiar a gente dentro desse ponto. E é justamente por isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu falei que eu ia dar a possibilidade para quem quisesse ter o meu acompanhamento em 2026. Então, justamente por facilitar a jornada, ter alguém guiando, que eu vou abrir oportunidade para vocês de conhecer a mentoria COD, que é a minha mentoria em grupo. Eu vou apresentar um pouquinho dela para vocês entenderem como que ela pode facilitar o processo de organização da mente de vocês, de organização da vida de vocês e de mudança agora em 2026. A gente está começando o ano ainda, já estamos no final de janeiro, já foi praticamente 10% do ano, mas a gente ainda está no começo do ano. Sempre dá para mudar, não importa o momento que você está começando, mas esse momento vai ser o melhor, né? Se você parar agora para pensar, ah, não, vou adiar minha mudança. Daqui um ano, garanto que você vai ter desejado ter começado hoje. Então, não importa onde você está agora, ah, mas eu já tenho 50 anos, mas isso e aquilo. Agora é o momento, agora é onde chegou o conhecimento para você, então esse é o seu momento de mudança. Então, se permita viver isso, porque isso vai acelerar o seu processo. Então, às vezes, eu quero começar a mudar no meio do ano, mas todo mundo muda em janeiro. Não importa, é o seu momento. Né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre a mentoria, e eu quero trazer alguns outros depoimentos para vocês verem, de alunas minhas aqui, vou ler algumas coisas para vocês conhecerem. Então, aqui, ó. Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje, depois de, nem me lembro a última vez, me maquiei. E não foi só o batom. Foi desde a preparação da pele ao rímel. Nada exagerado, bem delicado, mas eu amei voltar com algo que eu amava fazer. Então, a organização reflete no autocuidado, na forma como você se apresenta. E quando você muda a forma como você se apresenta, as pessoas também mudam a forma como elas te veem. Aqui, ó. Tati, sua aula de hoje já valeu cada centavo. Isso foi a primeira aula da mentoria que ela tinha participado. Ela colocou, sozinho eu nunca teria caído a ficha de ser medo de rejeição e fez total sentido. Era uma pessoa que tinha muita dificuldade de se posicionar e de dizer não, principalmente no trabalho. E depois dessa aula, mudou completamente. Ela falou assim, agora eu falo não com uma facilidade. E foi um processo que ela foi vivendo. Aqui, ó, estou aplicando bastante conteúdo do curso. Tenho mais disciplina. Eu perguntei em que área, ela principalmente na área financeira. Eu não falo diretamente da parte financeira, mas reflete também, porque como eu falei, quando a gente muda dentro, tudo do lado de fora vai mudar.
Aqui, ó. Aqui era com relação ao áudio de reprogramação mental que a gente tem para elas ouvirem quando elas vão dormir, né? Então, aqui. Muito top, deu um up na minha manhã de sábado. Levantei sem energia e agora estou renovada para seguir o planejamento. Bom dia, meninas. Gente, ontem eu fiz a noite, simplesmente dormi hoje e acordei bem mais animada. Então, são ferramentas, como eu falei, que vão ajudando para vocês se programarem a mente. Aqui eram os ganhos que ela tinha tido com a mentoria, que ela me mandou no Instagram. Pausas para respirar, que é o que a gente fez hoje, que vocês puderam viver aqui na prática. Planejar o dia na noite anterior, planejar a semana, dizer não, e eu achando que não tive evolução. Que acontece isso com a gente, quando a gente começa a evoluir, aí a gente vai avançando, e a gente vê o que a gente quer conquistar. A gente acaba olhando só para o nosso sonho, porque falta para chegar no sonho, e esquece de olhar tudo que a gente já passou, tudo que a gente já evoluiu. Então, quando ela fez esse levantamento, ela falou assim, caramba, eu achando que eu não tinha evoluído nada nesses meses, e olha o tanto de coisa que eu evoluí. Então, vou mostrar aqui para vocês o que é o método COD, quais são os pilares que a gente trabalha e que vão fazer a mudança na sua vida de uma área para outra de forma integral. Então, a gente começa aqui no amarelinho, trabalhando o pilar da clareza. O que é a clareza? É saber quem eu sou, onde eu estou, onde que eu quero chegar e quem eu tenho que me tornar para chegar lá. Então, é como se fosse um GPS, literalmente. Quando a gente coloca no GPS, não tem que colocar o endereço exato onde eu estou, o endereço exato para onde eu quero ir, para ele calcular a rota. A clareza é gerar esse mapa, é gerar esse GPS. Onde eu estou, onde eu quero chegar, qual que é a rota para eu conquistar a vida dos meus sonhos. Porque senão, não tem por que eu ser mais produtiva, eu ser mais organizada. Para quê? Aonde eu quero chegar sendo mais produtiva? Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu quero uma vida onde eu tenha mais tempo para mim, onde eu tenha mais tempo para minha família. Eu quero conquistar minha casa própria. Eu quero mudar de país. Então, você tem que ter clareza de onde é a vida que você quer chegar. E é o que a gente trabalha nesse pilar. Construindo realmente um plano de ação para chegar nesse objetivo. Depois da clareza, a gente vai para a organização mental, que é o que a gente trabalhou aqui nessa aula. Então, você vai aprender a reprogramar seus padrões de pensamento, vai aprender a acalmar sua mente, a esvaziar a mente. Depois que a gente trabalhou a organização mental, a gente vai para a organização emocional. Na organização emocional, o que a gente vai trabalhar? Autoestima, autoconfiança e nível de merecimento. Eu mostrei o depoimento aqui para vocês de voltar a se arrumar, de voltar a se maquiar. Por quê? Isso é importante para a transformação também. Muitas pessoas que começam e param no meio do caminho, a questão está na organização emocional. Por quê? Elas não trabalharam o nível de merecimento. Às vezes, isso tudo de forma inconsciente que acontece. Então, inconscientemente, ela não se sente merecedora, ela dá um jeito de se sabotar, de parar aquilo no meio do caminho. A Carol colocou uma carinha aqui, com esses dias a gente conversando, a gente percebeu que por mais que ela já ajustou muito o nível de merecimento dela, tem um ponto que está pegando, falei, Carol, isso aqui ainda é falta de merecimento. Então, a organização emocional, a gente vai ajustar esses 3 pontos. Porque quando você se ama, quando você confia em você, quando você se sente merecedora, você flui. Você pode ter desafio, mas você sabe da sua capacidade, você confia em você supera o desafio. E aí, depois que a gente trabalhou esse tripé, lembra que eu falei que tinha tripé que era a base da casa? Que é a clareza, a organização mental e a organização emocional. Aí a gente vem para a organização das rotinas. Aí a gente vai aprender como planejar o meu dia, como planejar a minha semana, como planejar o meu mês, como criar uma rotina matinal, como criar uma rotina noturna. Porque se eu só ensinar você a planejar o dia, planejar a semana, organizar a rotina matinal e noturna, gerenciar ali o seu tempo, sem você ter trabalhado os outros pilares, você vai ter, às vezes, uma planilha linda, um cronograma lindo que eu vou ter feito e não vai conseguir cumprir. Ou vai fazer uma semana e vai parar. Então, a gente só vai trabalhar a organização da rotina depois que a gente trabalhou os pilares básicos. E aí vem a disciplina, que é uma consequência de tudo isso, que é a manutenção de toda essa mudança, é a constância, é o sem pressa e o sem pausa, é fazer um pouquinho cada dia. Só que quando a gente trabalhou todos os outros pilares, a disciplina, ela flui de uma forma natural, eu não preciso fazer força para ter disciplina. Porque eu sei o que me motiva, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e a disciplina acontece de uma forma natural na nossa vida. Então, recapitulando, quais são os pontos que a gente aborda dentro da mentoria? Clareza, organização mental, organização emocional, organização das rotinas poderosas, a organização do tempo e organização financeira. Como eu falei, eu não entro a fundo nessa parte, mas a gente passa pela parte de finanças para você entender
o quanto que você deve investir para aposentadoria, o quanto você deve investir para o seu sonho, com quantos por cento do seu salário você deve viver. Então, a gente passa por esse básico de como organizar as suas finanças. E o que você ganha, né, ao entrar dentro da mentoria em grupo, o que você vai ter de recursos de acesso para transformar a sua vida. Então, eu vou falar tudo que você vem aqui de acesso. Esse valor aí, não se assustem que não vai ser esse valor, mas eu vou falar item por item do que tem dentro da mentoria. Então, a mentoria COD é uma mentoria em grupo. Nós somos um grupo de mulheres e que, eu falo assim, o ambiente que a gente gerou ali no WhatsApp, a gente tem os encontros online, né, a cada 15 dias, mas a gente também tem um grupo no WhatsApp. E o ambiente que a gente gerou, o apoio que uma gera para a outra, a egrégora que a gente tem ali, isso é incrível. Que uma motiva a outra, uma vai inspirando a outra. Se às vezes uma acordou mais para baixo, manda lá no grupo, a outra já puxa, já anima. Então é muito legal essa energia, porque ela te motiva a se transformar. Tem outras mulheres que estão vivendo o processo assim como você. Então, a mentoria ela tem duração de 6 meses. Então, a gente tem encontros online a cada 15 dias. Os nossos encontros são de quarta-feira, então uma quarta sim, uma quarta não, a gente tem encontros da mentoria. Se você fosse contratar esses encontros de forma separadas, seria o valor de R$ 7.200, né, para você ter 12 encontros online comigo. Você vai ganhar junto o curso online Método COD, que é o meu curso gravado, que tem o valor de R$ 297, onde a gente, esses pilares todos que eu mostrei para vocês ali na rodinha, a gente trata todos eles dentro do curso do Método COD. Você também ganha a aula Mentalidade da Mulher Confiante, onde vai trabalhar muito a questão da autoconfiança, tem o valor de R$ 97. Você ganha uma sequência de exercícios de alinhamento vibracional. São 14 dias de exercícios com vídeos curtos para você fazer ali de 2 minutos, mas com exercícios que vão alinhar o quê? Seu pensamento, com o seu sentimento, com as suas ações, para transformar o seu resultado. Lembra aquilo que a gente falou do ciclo de pensamento, sentimento e comportamento? Então, são 14 dias de alinhamento vibracional para você estar alinhada para o que você deseja. Tem um valor de R$ 497. Treinamento Reconstruir. Esse treinamento, ele é baseado na minha jornada. Quando eu pedi demissão, que eu falei para vocês, que eu comecei a fazer todo aquele processo, né? Então, tudo que eu fui aplicando na minha vida, e justamente ele chama Reconstruir, porque eu considero realmente que eu tive que me reconstruir, que eu tive que derrubar tudo e reconstruir uma nova versão. Então, todo o passo a passo que eu apliquei na minha vida está dentro do treinamento Reconstruir. Então, ele é muito focado em autoconfiança e em autoestima. São os dois principais que eu trabalho no Reconstruir. Ele tem um valor de R$ 497. O áudio de reprogramação mental, que é o que eu mostrei que elas colocaram ali, eu vi o áudio, já acordei animada, também você ganha acesso. Ele teria o valor, se você fosse comprar de forma separada, de R$ 497 também. O grupo do WhatsApp, que esse que não tem nem valor, como eu falei, imensurável, a egrégora que a gente fez ali, a amizade que elas geram, isso é muito legal. Os 6 meses de acompanhamento, então, dentro do grupo. Tati, assisti a aula, estou aplicando isso na minha vida. Precisa esperar o encontro online se eu estou com uma dúvida para mandar? Não, você vai mandar dentro do grupo, eu já oriento, já falo o que você tem que fazer, como você tem que aplicar a técnica. Então, você tem esse acompanhamento diário dentro do grupo ao longo de 6 meses. E a aula dentro da plataforma, todos os cursos gravados, esses você tem acesso ao longo de 1 ano. Então, a mentoria dura 6 meses, os encontros online você participa por 6 meses, o meu acompanhamento e grupo do WhatsApp por 6 meses, mas todos esses cursos que você ganha de presente, você tem acesso por 1 ano. Se você fosse comprar tudo isso de forma individual, hoje você pagaria o valor de R$ 9.085, tá? E não é enrolação, quem está aqui comigo, que já fez mentoria individual comigo, Carol e a Cris, que já foram mentoradas individuais, sabe? A Carol pagou quase esse valor para fazer a mentoria individual comigo, então elas sabem que realmente não estou colocando a mais para poder falar, nossa, é vantagem, não. Esse é o valor que seria se vocês fossem comprar tudo de forma individual. Mas não é esse o valor que é o da mentoria, tá? É um valor que eu falo que é o valor de um café para você poder ter acesso a isso e transformar a sua vida. Então, coloquei o valor de café daqui de São Paulo, né? Eu não sei em cada cidade que tá, mas aqui em São Paulo é mais ou menos R$ 7 para a gente tomar numa padaria mais basiquinha. Se a gente for tomar num lugar mais chique, é uns R$ 20 em um café. Depende muito do lugar de São Paulo que a gente vai estar. Mas comparado aqui, você precisa de um café por dia para ter acesso a todo esse conhecimento, a todo esse acompanhamento e poder transformar a sua vida. Então, seriam R$ 6,89 por dia, né? Comparado aqui com o café, como eu falei, aqui em São Paulo. Ou você pode parcelar esse valor em 12 vezes de R$ 206,
você pode parcelar no cartão de crédito. Quem não tem cartão, não tem acesso do limite, pode me chamar de forma individual, que a gente vê a melhor possibilidade para você. Ou se não, Tati, quero pagar à vista. Aí tem um desconto e fica por R$ 2.000 à vista, tá? Então, não é aquele valor, eu poderia cobrar facilmente aquele valor, e até quando eu estava montando slide, eu falei, gente, realmente, poderia cobrar esse valor, pelo que a gente entrega dentro da mentoria, seria excelente. Mas não vai ser esse valor, porque eu quero que realmente todas as pessoas possam ter acesso a participar da mentoria e ter acesso a esse conhecimento. Então, se você está dedicada para a sua transformação, você pode parcelar R$ 206 por mês. Eu falo, às vezes, uma pizza que a gente economiza, uma saída que você economiza, você investe esse valor em você, para ter acesso a todo esse conhecimento, a toda essa transformação. Então, vocês que estão aqui assistindo, fez sentido para você, Tati, quero estar na mentoria, quero saber mais sobre a mentoria, como que eu faço para começar? Pode me chamar lá no privado, que eu vou responder, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Eu vou abrir aqui também para pergunta, mas estou deixando quem quiser para me chamar no privado para a gente conversar sobre esse próximo passo para você dar da mentoria. Mas eu tenho um bônus exclusivo para quem está aqui hoje e fala, Tati, quero realmente fechar, estou decidida, fez sentido para mim, tudo que você falou, porque eu falo também que tem que fazer sentido, né, para a pessoa. Você tem que ter visto sentido tanto no que eu falei, mas se identificar comigo. Porque se o santo não bateu, não adianta nem estar aqui. Né? Se não bateu aqui, imagina ficar 6 meses comigo. Faz sentido nenhum. Então, tem que ter realmente essa conexão. Então, se você decidiu, se você quer dar esse passo, que é só negociar a forma de pagamento, a melhor forma, me chama no individual. E para quem tomar essa decisão nas próximas 24 horas, então até amanhã à noite, eu vou dar de presente uma sessão online individual comigo. Se você fosse comprar essa sessão, você pagaria R$ 600 na sessão individual. Quem fecha o pacote de sessão comigo, eu comprei 8 sessões, a sessão é R$ 500, mas comprar uma sessão avulsa é R$ 600. E você vai ganhar essa sessão de presente. Então, a mentoria vai sair para você por 1.400, você vai levar R$ 600 de presente. Então, essa sessão online vai ser individual, vai ser só eu e você, 1 hora ali, para a gente focar exatamente no que você me trouxer de questão. A gente marca, geralmente, eu deixo aí 1, 2 meses já da pessoa na mentoria em grupo, para ela já ter acesso ao conhecimento e ir praticando, e a gente consegue entrar com essa sessão de uma forma mais precisa, né? Se você já fizer logo no começo, sem você ter assistido nada, nem aplicado, às vezes não vai ser tão proveitoso para você. Então, se você decidir fechar nas próximas 24 horas, então até amanhã à noite, às 21 horas, agora é 21, até amanhã às 21, você vai ganhar essa sessão individual comigo. E agora eu vou abrir aqui para dúvidas, perguntas que você tenha com relação ao conteúdo, com relação à mentoria. Quem tiver dúvida, pode levantar a mãozinha aqui, ou pode colocar no chat, que eu vou estar de olho aqui com vocês. Se quiser abrir o microfone para tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, a Carol colocou. A Carol colocou que fez a mentoria em 2025 e fez total mudança na vida, em toda a minha vida. E foi assim, quando a gente conversou, faz exatamente 1 ano, né, da mentoria dela. Ela tinha uma questão que ela estava vivendo ali, que ela me contratou justamente por aquela questão que estava muito forte, e aquilo resolveu que ela extrapolou e veio coisa assim que ela nem imaginava, tipo, que ela está hoje num patamar da vida dela que eu acho que nem ela nem eu poderíamos sonhar que ela ia chegar nesse ponto, né? Então, agora a gente foi conversar justamente pela cidade, eu estou em uma outra fase, eu quero um acompanhamento para essa nova fase que eu estou vivendo. Deixa eu ver se mais alguém vai colocar aqui. A Carol colocou, eu não pensava mesmo, tipo, porque quando você se alinha, as coisas fluem de uma forma tão natural que as coisas simplesmente vão acontecendo na vida. A Juliana colocou que nós falamos melhor no privado. Ok, Ju, me chama lá no privado que a gente conversa, eu tiro a dúvida de vocês. E agora a Carol colocou que tem muitos novos desafios, porque, como eu falei, a gente vai evoluindo e o autoconhecimento, o aprimoramento, ele é constante. Vou dar... Tá, a Débora também falou que vai me chamar no privado, ótimo, então a gente conversa. Vou dar só um tempinho para ver se alguém, que às vezes demora para digitar aqui no chat, para vocês tirarem a dúvida. Vou parar só a gravação